Olá, esse é o Pod Doutoras, um podcast para falar sobre o direito das mulheres de forma simples, mas com qualidade. Vou começar esse episódio de hoje fazendo umas perguntas. De onde vem o desejo de ter um filho? Dessa falta que buscamos preencher? Do vazio de cada uma que incomoda mais que o suportável? Ou do legítimo desejo de pertencer? De cabermos numa sociedade que não tolera mulheres que fiquem confortáveis na incompletude de não ter filhos? Você que é mãe, você realmente quis ser mãe ou você foi induzida a ser mãe? O meu nome é Hannah Guimarães, eu sou advogada e eu apresento o podcast junto com as minhas parceiras Marina Sanches e Karen Machado, também advogadas. E a partir dessas perguntas que a gente começou o programa de hoje, a gente vai falar sobre maternidade compulsória. Você sabe o que significa isso? Você sabe de onde vem essa obrigatoriedade das mulheres terem que ser mães? Quer dizer, não mais, né? Acho que a gente está mudando um pouco isso, embora a gente saiba que a gente ainda é nascida e criada para ser mães, né? Que a mulher só é completa. A árvore que não dá frutos, né? Ela é seca. Exatamente. Então, hoje a gente vai abordar isso. Marina, o que você tem a dizer? Então, primeiramente, esse nome é feio, né? Maternidade compulsória. Às vezes é um nome super rebuscado, mas é mais pra gente olhar pra isso. Se a gente quer, se a gente quis ser mãe, ou se a gente foi induzida, né? Se a sociedade nos induziu a isso, a gente foi criada para isso. Então, quando a gente é pequenininha, a gente tem lá a bonequinha para cuidar, botar para dormir, fraldinha, não sei o quê, igual a Karen falou. Inclusive, gente, voltem os outros episódios que a gente falou um pouquinho sobre isso, que você tenta desconstruir, né, seus filhos, meninos, para a função de cuidado também. Porque é a nossa missão, né? É a nossa missão. Educa mulheres pra cuidar, né? Na verdade, você vai cuidar de criança, idoso, a gente tá sempre cuidando, né? Sim. Cuidando Total. no início, né, das crianças, a gente aprende a cuidar dos companheiros, a gente aprende a cuidar dos nossos E até nas pais, profissões, a grande maioria das profissões de cuidado, tipo enfermeira, babá. Isso, são majoritariamente ocupado por mulheres. Eu só preciso aqui, não posso esquecer de falar, que esse trechinho do texto que eu li, né, primeiro, é da Mirella, do Instagram, 13 anos depois. Ela fez uma reflexão nesse final de semana sobre essa questão da maternidade, né, sobre esse contraste que é a gente amar muito os nossos filhos, mas ao mesmo tempo a gente não querer mais essas funções exclusivas de ser mãe que obrigam a gente a ter, né? Sim, e aquela frase: eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Exatamente. Eu odeio todas as funções de cuidado, de ter paciência, de educar, tudo isso. Não, e o medo que a gente tem de falar isso, né? Porque as pessoas automaticamente acham que a gente odeia os nossos filhos. Não é. A gente odeia a maternidade que é imposta pela nossa sociedade até hoje, né? De que o filho é da mãe, de que é a mãe que é obrigada a ficar, que é a mãe que cuida. Porque muitas vezes é isso que acontece, né? Se a mãe não tem uma rede de apoio paga, ou não tem uma família que realmente está ali junto, né? A mãe não vive mais. A mãe vive mais. Eu acho que também as mulheres começaram a falar mais sobre como é a exaustão botando materna. a boca no trombone, igual a gente tá fazendo. E a gente tá Exatamente. normalizando mais as mulheres, porque nós também fomos educadas a achar que o certo e o ideal é ser mãe, né? E depois que a gente tem filho, a gente fala: opa, querido, se você não quiser ter filho, tá tudo certo, Tá viu? tudo certo. Se eu pudesse, eu não teria também. Se eu puder te aconselhar. Não, no meu caso, tá, gente? Ela é mãe. A Karen, Não, conta Ela é de matriarcal. quando a gente estava fazendo a pauta, a gente, claro, né, que a gente conversa sobre várias coisas e a gente falou sobre essa questão de não querer ser mãe. Eu, pessoalmente, não queria ser mãe. O meu filho não foi planejado. O meu filho não foi desejado, né, porque eu não queria realmente. Aconteceu e é isso. A maternidade compulsória te leva a ter a criança. Por quê? Porque não temos outra opção, né? A opção é ou doação, e aí você vai passar pelos 9 meses de gravidez. Desculpa, adoção. E aí você vai passar pelos 9 meses de gravidez e tudo mais. Vai mudar seu corpo. Sabendo que você vai ter que entregar aquela criança. E isso é uma coisa muito difícil, embora as mulheres tenham esse direito, é importante deixar claro. Sim. Ou então você vai tentar abortar, mas
A gente sabe que é crime no Brasil, né? E a gente sabe que não é tão simples. Mas a gente vai aprofundando esses assuntos. Calma. É só a gente falando Vamos por alto. Aproveite o Dia das Mães, que será no próximo domingo, para Exato. mandar esse vídeo para mães, para as pessoas pensarem sobre isso. Para mulheres de uma maneira geral, Mulheres Pra de uma poder maneira refletir, geral, será que eu é, realmente é. quero ter filhos? Sim, né? sim. Antes do leite derramado, né? Gente, E se inscreva no canal, não esqueça, deixe seu like. Se você está acompanhando a gente pelo Spotify, siga a gente. Instagram, Pod Doutoras e TikTok, pod.doutoras. segue a gente lá, gente. Conta, vou Marina, falar. conta. O meu caos, gente, eu tava falando antes de começar que eu ia ficar com medo de dizer isso, porque meu filho vai ver isso no futuro. Mas, filho, eu te amo, tá? Sim, eles sabem que a gente ama eles. né? Não é sobre isso. É só uma questão da Marina antes de ser mãe. A Marina, antes de ser mãe, ela não pensava em ter filhos. Ela queria investir totalmente na carreira, na ascensão profissional, na parte até ligada a mestrado, tudo isso. Então, eu queria focar em mim. Eu queria viajar, eu queria fazer coisas para mim. Como ser individual. Ser, né, que tá trilhando essa jornada da vida de uma forma solo. E aí, aconteceu também. Eu tava num relacionamento já há algum tempo. Não que isso não... tenha que acontecer, né? Porque às vezes pode ser só um pente, gente. Não tem problema. Não tem problema. É só você se descuidar. Então, Exato. mas eu tava num relacionamento e acabou acontecendo. Sabe, você vai ficando, assim, numa zona de conforto. Não, tá tranquilo, entendeu? Você tá, tô um tempo com uma pessoa. E é importante dizer o que você sempre fala, não existe nenhum método contraceptivo 100% eficaz. Exato, a gente exato. vê mulher que tem DIU, que Aham, engravida. A gente tem exato. mulher que usa anticoncepcional e engravida. E a gente tem a questão da camisinha, que pode Sim, estourar, sim. enfim. Então, o meu caso, eu tava numa transição. Eu tava indo colocar o DIU. Nossa. E eu tava nessa Todas as Juro. mulheres que eu conheço. Eu tava fazendo os exames, sabe? Útero e tudo mais, e aconteceu. Daí, na hora, eu fiquei em choque. E o pior é que eu tava pra fazer a segunda fase da ordem, da prova da OAB. Gente, eu não contei pra ninguém. Eu fui aquela pessoa, assim... Nada aconteceu, eu me cuidei, comecei a ir no médico e tudo, alimentação, não sei o que, não sei o que lá, sei o que lá. Mas eu fui assim, focada, eu preciso passar nessa de prova, porque... E aí eu não contei pra ninguém, nem pra minha mãe, juro pra você, eu fiquei tão estática que eu não consigo, não. Eu Não. sou muito boca de sacola, Sério? pelo amor de Deus. Nossa, eu quando eu descobri, eu comecei a chorar, assim, minha mãe tava em casa comigo. O que foi? Eu, mãe? Aquele Cara, tua mãe, desespero. Não, depois a Hannah vai contar. Porque tua mãe tem uma ligação forte contigo e com teu filho também, né? Sim. Principalmente no dia que você pariu. Depois... Ó, spoiler, A fique com Marina a ama gente. essa história. a Eu Marina amo essa ama. história, eu vibro com essa história. Toda vez que a Hannah conta, eu fico, ai, meu Deus. Exato. Tem que tatuar. Então, assim, eu não contei pra ninguém. Eu fui muito racional. Claro que eu tomei as medidas, né, de me cuidar e tudo. E aí, quando eu passei na segunda fase, que eu fui olhar pra isso. Aí eu falei, cara, eu vou continuar com essa gestação ou vou procurar um método de interromper essa gestação. E aí eu falei, não, mas aí não faz sentido pra mim. E eu sou, né, espiritualista, né? Eu sou um bandista. Então, pra mim, pesou esse lado Sim. espiritual. Não que eu não concorde com a legalização. Mais Exato. uma vez. Inclusive, a gente luta por isso. Exatamente. né? Mais uma vez, uma coisa sou eu, Marina, pessoa, que eu, na ocasião, falei, não, eu sigo essa religião. Eu acho que pra mim vai ficar pesado eu abortar. Importante, né? entendeu? Que a gente olha pro nosso umbigo, não pro umbigo da amiga. Exatamente. Exato. Mas como política pública, eu sou a favor da Sim. legalização do aborto. E a sua religião não pode ser acima Não, né, não. do É uma coletivo. concepção individual minha. Exato. Então, assim, não tem nada a ver. Então, eu pesei como Marina, pessoa, e aí eu vi que eu quis, aí eu tomei essa decisão, e aí que eu fui contar Sim. para as pessoas e tudo mais, e tudo se O seguiu. meu caso foi muito parecido com o seu, assim, também descobri, não querer, pensar 1000 vezes o que eu ia fazer, Aham. e eu descobri muito cedo, eu descobri Aham. com 1 mês e 1 semana. Aham. Caramba. Então, assim, Nossa, né? todas as minhas gestações eu descobri assim, 4 semanas. Sim. É que a minha menstruação é Cinco, muito né? regular, né? É, Não, a no minha meu sempre foi foi- despirocada aí, eu nem No meu foi 5 semanas, né? Um Caramba. mês. E aí eu também fiquei nessa coisa, tipo, o que eu vou fazer e tal. Assim, hoje em dia eu amo meu filho mais do Sim. que tudo, né? A gente sabe que é um amor, assim, que nada Não, no dá mundo... vida, a gente dá vida. Nada no Tranquilamente. mundo é capaz de explicar, mas é isso, a gente fica totalmente sem opção. Sim, sim. Assim, a adoção, pra mim, nunca foi um caminho, embora seja um caminho dentro da lei legítimo. Exatamente. E eu acho que quem consegue seguir esse caminho é muito corajosa, né? Uhum. De realmente optar, não, eu vou trazer essa criança ao mundo, mas eu não tenho condições de ficar com ela, então eu vou doar
deixar pra adoção, né? Não, e quando eu estagiei na Vara da Infância, tinha lá um cartaz imenso na porta falando assim: não deixe seu filho na lata do lixo, entregue para adoção. Porque muitas mães, numa situação de hipossuficiência, de entendimento... De desespero. E de vulnerabilidade, Gente, exato. sério, isso acontece. Então, eu reforço. Nossa, isso sempre aparece assim na televisão, né? E as pessoas julgam. E Muito. desde Nossa, que eu era muito. muito nova, Aham. eu ficava assim, gente, mas vocês já se perguntaram por que essa moça deixou essa criança no lixo? O que levou, Sim, né? sim. A ela a esse ato Assim, de nunca abriu um julgamento na minha cabeça. Eu sempre fiquei, ela devia estar, sei lá, de repente E numa... o pai? Ninguém Pior pergunta. ninguém sim, né? Mas o pai ninguém pergunta, porque Ninguém normalmente essas pergunta. mulheres já vão parir sem acompanhante, né? Sim. Sim. No geral. Mas assim, ninguém perguntou, assim, que condições essa mulher tava. Aham. Porque é uma coisa muito grave, muito séria. Então, Sim. né, uma situação de vulnerabilidade, ou Sim, até desequilíbrio total. emocional Desequilíbrio. mesmo. Sim. Não, Desconhecimento também. Desconhecimento, Da possibilidade de entregar a criança para Exato. adoção. E tudo julgamento, né? Medo também Julgamento. de ser julgada por Sim. isso. Total. Sim. Então, assim, prosseguindo nesse lado, eu lembro que era, assim, uma questão. Quando você bota no lixo, digamos assim, que parece absurdo pra gente falando aqui numa sociedade, né, ocidental, com acesso à informação e tudo, mas é essa situação de desespero. E aí, pra essa mulher, ela tem repercussões inimagináveis na esfera criminal, na esfera da vara da infância, em várias outras esferas. Quando você segue o procedimento certinho de entregar a adoção, indo lá no fórum, falando com a psicóloga, com a assistente social, assinando lá o termo, né, de consentimento, de anuência e tudo Não, e mais. fazendo pré-natal também pelo Sim. SUS, né? Tudo com acompanhamento, com uma psicóloga que vai ele te orientar, vai entender a sua situação, um assistente social também, Uhum. para saber se você realmente não tem condição de ficar com aquela criança. Ou se é o medo, porque é isso, as mulheres hoje em dia têm medo de ser mãe, elas não têm mais esse sonho de ser mãe Sim, como sim. era antigamente. Muitas têm esse desejo legítimo, ok? Como a Karen disse também, que sempre quis ser A mãe. Karen vai falar, gente. Ela vai falar sobre essa experiência dela. Fiquem conosco. Mas é isso, hoje em dia as mulheres têm realmente medo por conta dessa sobrecarga absurda que antes as pessoas não falavam. E isso também tem muito a ver com o ingresso da mulher no mercado de trabalho. Né? Porque a mulher, ela quis, a mulher branca, o feminismo branco, que a gente já comentou aqui, né? Que quis ingressar no mercado de trabalho. Mas ela não se livrou das funções domésticas. Sim. Né? No E máximo, acaba que CLT... se ela tiver condição financeira, ela vai designar para outra mulher, normalmente uma mulher preta, que vai fazer as funções de casa. E vai deixar mas o próprio filho dela em casa, né? A mulher preta. Então, assim, essa cadeia de opressões. E uma coisa que Hannah pode falar melhor, a questão da CLT, né? A licença maternidade é pouquíssima. A criança precisa de não muito faz o mais menor tempo. sentido. Entendeu? Não, e fora, quando as mulheres voltam e são mandadas embora, né? Acontece muito da Porque mulher. a estabilidade é só 5 meses depois. após. Não, da descoberta da gestação, 5 meses. Não, 5 meses quando após. volta da licença, maternidade. 5 meses Porque depois. pode entrar de licença até no meio da gestação, né? Sim. Então, Entendi. aí quando ela volta, ela pode ter sido demitida. E aí eu te pergunto se a Organização Mundial da Saúde recomenda que a criança seja amamentada até 6 meses. Exclusivamente pelo peito. Exclusivamente. Por que a fonte de alimentação dessa criança tem que voltar a trabalhar antes? 4 meses, né? Olha só, não faz sentido, gente. Em algumas empresas, né? Parece que tem alguma coisa. Junta férias, junto com não sei o quê, aí fica um 5 pouco meses mais... após o parto. 5 meses A estabilidade provisória, é isso. 5 meses após o parto. E aí a criança faz o quê com ela? Tipo, várias mulheres são mandadas embora por isso. E o homem não. O homem normalmente é promovido. Agora você tem uma família pra sustentar. Isso é muito Mas eu também louco. acho super problemático também o período que eles ficam 20 dias. Licença paternidade. 5 dias, 20 se a empresa participar empresa cidadã. de empresa cidadã. 5 dias, gente? 5 dias. 5 dias. Não, como é que vai criar vínculo com essa criança, né? E essa mulher vai fazer como? A sociedade vai lidando a ausência, né? Nos cuidados, assim. Exato. Absurdo. Mas, Karen, conta pra mim, gente. Ela que sempre quis ser mãe, ela é uma... Gente, não, calma aí. Eu sempre quis ser mãe, por quê? Todo mundo sabe que eu venho lá de Inhaúma, né? Ela é raiz. Zona norte do Rio de Janeiro. Então, de onde eu vim dentro de uma rua, né? De um dos acessos do Complexo Alemão. Então, lá é muito comum você ver famílias muito grandes. E sempre lá uma matriarca da família, que é quem promove a festa. Então, eu cresci
vendo isso como referência, né? Na minha família também tem a minha avó lá, e a gente tá sempre reunido com a minha avó e tudo mais. Então eu sempre quis ser essa matriarca, entendeu? Só que assim... Vários netinhos Várias, e netinhas. tanto aqui, gente, todo dia 23 de abril sou eu que faço a feijoada de São Jorge lá em casa, reúno todo mundo. Passou na rua, pode entrar pra comer feijoada. Porque eu gosto disso, porque eu sempre quis a minha casa cheia e tudo mais, mas... É cansativo pra caramba. Eu reclamo da maternidade todos os dias, toda hora, entendeu? Exatamente. Então, porque o meu desejo de ser mãe, né, não anula o cansaço da maternidade. Não, sim. Eu amo os meus filhos e tudo mais, mas tem dias que eu Dá gostaria... vontade de tacar. Não, eu falo pra eles todos os dias. Esses dias eu peguei Uber com eles dois, né? E eles pulando dentro do Uber, gente, que assim, é muito caótico pegar transporte público e até Uber com criança, né? Sim. E aí eu olhei Saiu de casa já é caótico. E aí Ou dentro de casa também. Então, assim. E aí meu filho falou assim: nossa, mamãe, você tá irritada. Eu falei, sabe que hoje eu enfiaria vocês dois no útero de novo, assim, juntinhos? Pelo amor de Deus. Aquela menina do BBB que falou que às vezes tem vontade de tacar o filho pela janela e foi super julgada. Vocês viram isso? E ela é uma mãe Sim. atípica, E né? ela Ela é uma sim. mãe neurodivergente. Gente, todo mundo Ele tem essa filho vontade às neurodivergente. vezes. Gente, Sim. pelo amor de Deus. Você... E às vezes Não a significa fala... que a gente jogaria, sabe? É, Às e vezes a talvez gente se jogaria. E às vezes a fala foi tirada de contexto, assim. Eu Aham. na época eu vi que deu uma repercussão, mas eu não sei exatamente o que ela tava falando e tal. Mas é isso, a gente pode reclamar também, sabe? Sim, não é que a gente super. odeia. Acolha essas mães. Nos acolha. E falando nisso também, eu tava pensando aqui, tava fazendo a unha esses dias, e aí eu escutei uma senhora, bem senhora já, ela devia ter, sei lá, uns 70 anos, também tava fazendo a unha, e ela tava conversando com a manicure sobre uma vizinha dela que tinha 3 filhos, se eu não me engano, e como ela gritava com as crianças. E ela morava sozinha, e parece que toda vez que o pai ia lá pegar as crianças, ela, a mãe, arrumava uma confusão com o pai, segundo a Sempre a pessoa mãe, né? que estava Ah. relatando. Qualquer coisa, a culpada é a mãe. É, e aí ela falou que essa senhora, né, que eu tava escutando ela falar, ela falou que ela brigou com essa mulher porque as crianças não mereciam ouvir aquilo, a confusão dela com o pai. Eu fiquei pensando, gente, mas será que ela alguma vez bateu lá na porta dela e perguntou: oi, fulano, você tá precisando de ajuda com as crianças? Na hora de julgar, todo mundo tem pedra na mão. Oi, fulano, como é que tá? Porque assim, Isso era que é ela importante. sozinha com as 3 Sim, crianças. sim. Pô, O cara ia quer uma final de marmitinha semana. pra tua... Quer que eu olhe teu filho pra ver o que você Exato. fazendo Eu tive quê? uma amiga que teve neném agora, e eu liguei pra ela e falei, você tá precisando de alguma coisa, assim, pra você? Quer tomar um banho? Sim, exato. Aí você- Mandem Essa semana- iFood para suas Essa amigas semana eu vou puérperas. ir pra poder te ajudar, dar banhozinho. Porque tem muito isso, né? Durante a nossa gravidez, a gente, né, a estrela. É. Ai, a gravidez, você tá linda, essa barriga, não sei o que, não sei o que Mas as lá. pessoas e tal. excluem a mãe quando a mãe... Quando vira a criança nasce, é só a criança. Ninguém É. quer mais saber de você. Sim, sim. Sabe? É claro que é uma vida nova, que realmente precisa de atenção e tudo mais, mas assim, as pessoas esquecem. Sim. Esquecem da mãe. É Esquecem, importante tipo, olhar pra mãe no puerpério e perguntar. E aí, você tá Sim, bem? Você tá sim. precisando de alguma coisa? porque a maternidade, ela é muito solitária, né? Exato. Porque Eu E não conseguia tomar banho. gente. Não, Porque- e porque no só puerpério ela é entende. pior ainda, porque aquela mãe nova tá entendendo como é que funciona aquela criança. Sim. Além da bomba hormonal, né, do pós-parto, e lidar com todas as emoções, e aí ninguém olha pra ela e fala, querido, tudo bem, precisa tomar um banho? Aham. Era esse olhar que eu queria quando eu tive os meus 2 filhos. Sim. Eu tive amigas que fizeram isso, né? No segundo filho, na primeira foi minha mãe, mas no segundo filho, as minhas amigas iam pra lá, vai tomar um banhozinho, vai, deixa que a criança fica aqui. Eu ficava, ai, graças a Deus, chegou. Exatamente. Trancava a porta do banheiro e... E eu, Porque normalmente quem tem já essa sobrecarga é quem já é mãe. Mas aí tá com os teus também pra cuidar. Então é Exato. difícil mas, ter. então, é uma né? consciência que só nós que somos mães temos. Sim. Exato. E aí a gente tem um grupo, né? Essa minha amiga tá lá e falou, gente, pergunta se ela quer tomar um banho. Dá um pulinho lá pra ela poder... E no outro episódio a gente falou que... Acabei de esquecer. Corta. Mas vamos lá. Conta aí como é que foi a tua vontade de ser mãe. E aí você teve seus 2 filhos e quer ter mais. Como é que tá Não, essa eu tive. E aí eu coloquei DIU, gente. Mas assim, como não é um método 100% eficaz, a gente continua usando outros métodos anticonceptivos. Exatamente. E aí eu acho legal também a gente falar um Por pouquinho. causa disso. Porque assim, eu não quero ter mais, não por enquanto, Uhum. né? Mas futuramente a gente pode conversar, porque nesse momento agora eu tô focada na minha vida profissional, Uhum. né? As crianças estão lá. Não, e assim, mesmo que você tenha um companheiro que te ajude ali nas funções, ainda Eu faço a tem obrigação essa... dele, amiga. Que Não, colabora.
colabore. Desculpa, me ajude em nada. não. Faça parte. Não, mas assim, Sim, porque, por exemplo, eu faça. não tenho. Eu Sim. só eu e meu Sim. filho. Eu não Aham. tenho uma pessoa que tá ali comigo. Sim. Sim. E você tem essa divisão das tarefas, que é a obrigação mesmo dele. Mas mesmo assim, a sua sobrecarga é enorme ainda. Ainda então, é. assim, o fato de você Principalmente sempre emocional. querer Aham. ter, tipo, de você ter tido essa vontade de ser mãe, não muda o fato de que é trabalhoso demais. É isso de que eu preciso Sabe? reavaliar aí, né? Que não tá dando pra botar várias meninas no mundo, Várias não. bocas pra Exatamente. alimentar. E também a questão do corpo, gente. Olha só. Desculpa, mas eu não vou ser hipócrita aqui. Essa questão estética me preocupa também, porque cada gestação que passa é a tua barriga crescendo, voltando, Ai, é o amiga. ganho de peso, aí você tem que, né, parir e tudo mais, Então, todo esse isso processo. me preocupou muito. No segundo filho, assim que eu tive, né, no puerpério, eu fiquei horas me olhando na frente do espelho. Sem se reconhecer. Não, e aí eu olhei pra mim e falei, esse aqui é o corpo É. após eu parir os dois amores da minha vida. E tá Sim, tudo certo, sim. assim, porque eu vejo muitas mulheres postando assim na academia, porque eu quero ter o corpo que eu tinha antes da gestação. Você Amor, nunca vai você ter. pariu. Então, assim, o jeito... Às vezes tem, às vezes tem, Não, é porque mas- assim, É amiga... exceção, né? a Tu vai botar gente- aquela Virgínia da vida, É, que a posta a gente- barriga Não. trincada depois de... É porque a gente Ela não fez lipoled, pode. né? então. É isso, a gente não pode pegar como padrão de referência mulheres que têm condições, sejam elas financeiras ou rede de apoio, Sim. para ter um corpo Rede de apoio pré-gestação. paga, principalmente. Exato, mesmo que ela não vai, mesmo não, né, sendo um corpo que já passou por uma gestação. Então, isso foi, eu olhei pra mim e falei, olha, agora é hora de construir um novo corpo após a Sim, gestação dos meus filhos. Mas Isso você me foi ajudou. muito consciente, cara, Isso porque me a ajudou grande maioria muito. das pessoas. Amiga, terapia. É. Isso me ajudou muito a lidar melhor com o meu corpo no pós-parto. Então, Sim. hoje é realmente uma Sim. coisa mais E tranquila. não se cobrar muito também, né? Eu lembro que eu só voltei a malhar, e eu sempre gostei de malhar, eu só voltei a malhar depois que meu filho tinha 1 ano e 2 meses. Caramba, cara. E eu ia todo dia. Não, eu voltei assim. logo com 2 meses pós-parto, porque, assim, minha válvula Não, de mas eu escape, não né? tinha com quem deixar mas ele. eu não tenho, entendeu? Eu não exato. tinha. É assim, por isso que eu vou tinha... 5 horas da manhã. E foi pandemia também, assim, né? até, período- até os 6 meses era amamentação exclusiva. Sim. Então, realmente, eu não tinha o que fazer. Sim. E aí, depois, ele ainda não estava indo pra creche. Então, só quando ele entrou na creche é que eu consegui. Porque, Deu um assim, tempinho, aham. ainda tem isso, a maternidade compulsória que a gente tá falando aqui, né? Essa coisa da maternidade da gente. A gente se cobra muito. Eu sinto que qualquer pessoa que esteja com meu filho está me fazendo um favor. E não é. Cara, eu sinto isso também até minha mãe. Juro pra você. Então, era isso é que eu ia avó. falar agora. Eu Era isso que falei ia na falar. terapia. Eu não conseguia deixar ele com a minha mãe pra eu ir malhar. Eu não conseguia. Eu só conseguia voltar e ir pra academia e tudo mais quando ele começou a ir pra rede de apoio paga, que era a creche. Mas isso é muito da solidão na maternidade. Sim. Principalmente a maternidade solo, que a gente acha que tá todo mundo fazendo um favor. Eu Fazendo na terapia, favor, aí a psicóloga exatamente. falou: mas você já parou pra pensar que talvez a sua mãe ame o neto Sim, dela sim. e queira ficar com o neto dela? Mas Aí não eu- tem a obrigação, né? Eu só não sinto isso quando ele tá com o pai. Porque Sim, aí eu sim. acho mesmo que ele tem É que obrigação. ficar. É obrigação. E fica tão Não. pouco, então, né? Mas. Eita! Eu não consigo sair tranquilamente. Não consigo. Por isso que eu levo minhas crianças tudo cata. É, Tô no pagode, tô com ele. sim. Porque eu não tem essa consigo. opção. Não, porque eu acho que sair, quando eu deixava o Arthur pra estudar, eu ficava tranquilo. Sim. Agora, pra sair, eu me sinto muito culpada até É, hoje. então, Mas eu também a gente pensava tem direito isso da de se academia, divertir, entendeu? gente. Eu pensava assim, tipo, eu vou pra academia, Que é uma enquanto coisa outra superficial, pessoa tá né? lá, A sabe? mãe se mantendo saudável. Pois é. E pra gente não esquecer, vamos falar da lei do planejamento familiar? Pois é, gente. Eu vou dar uma palestrinha aqui, mas muito rápido. Fiquem com a gente. É porque, assim, o seguinte... Laqueadura é um método contraceptivo também, né? Que você... É uma esterilização pela lei, fala isso. E houve uma alteração somente em 2022 sobre os requisitos, né? Então, hoje, você pode ser laqueada no SUS ou na rede privada, se você tem um dos requisitos, é a idade, que é o 21 anos, se você tiver no mínimo 21 anos, ou se você tem 2 filhos. Então, por exemplo, se você tem 18 anos e 2 filhos, você já pode ser laqueada. Olha que informação boa. Você E já o homem pode. também, tá? O homem também. Vazek. Só que, né? É. Só que os índices são poucos ainda. É, porque acha que vai ficar broxa, acha que vai ficar... E eu acompanhei de perto, né? Eu fui
pra poder fazer um procedimento cirúrgico pelo SUS. E quando eu cheguei lá, tinha uma fila imensa de homens, um sentadinho do lado do outro, com um cartãozinho, um passaporte da vasectomia, pra fazer o procedimento. Caramba. E assim, gente, muito simples. O rapaz entrou 30 minutos depois, 40 minutos depois, ele saiu. Disse que sentiu. Né? Ele sentiu só o incômodo acordadinho, né? Da anestesia. Acabou, saiu andando com lanchinho e foi pra casa. E, gente, E com data de retorno. Agora, nós, mulheres, precisamos passar por quase uma cesárea. É quase Então, uma cesárea. assim, homens, façam. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se você não quer pagar pensão, faça vasectomia. Aí uma solução maravilhosa. Um homem pode engravidar 365 mulheres. Inclusive. Uma mulher só pode ter uma mais de gestação por ano. 365, se ele fosse coitado. Inclusive. mais de Se uma a gente vez. contar uma por dia, né? Em consideração. Exatamente. Não, e uma outra, só pra gente finalizar, e essa lei de planejamento familiar, dei um Google aí, ela foi alterada em 2022, né, pra diminuir esse fator idade. E olha o que ela previu também, que se você tá num relacionamento, leia-se, né, um casamento ou uma união estável, antes dessa lei de 2022, você precisava da autorização do seu marido para ser laqueada. Olha, e com essa autorização em 2022, agora você não precisa, mesmo estando casada. Então, assim, olha, até 2022 você era uma propriedade do seu marido ainda, então você tinha que passar pela autorização A dele. mulher tá tendo autonomia pra dizer se ela Olha, quer. 2022, gente. Exatamente. Salva de Parabéns. palmas. E aí é importante dizer aquilo, né? E se o médico se recusar, como é que a gente faz? Se chegar lá e o médico Pois falar, é. não vou fazer, o que, que a gente pode fazer? Pois Rola é. um desestímulo, né? Primeiro, um desestímulo, né, emocional, de você Sim. ter que enfrentar todas essas barreiras institucionais e burocráticas para poder se ver laqueada e ter o seu direito, que está na legislação, a não ter filhos, a ser laqueada. Então, se o médico foi patriarcal e machista de te impedir de ser laqueada, você pode entrar com uma medida judicial, uma liminar para fazer valer essa lei. Procure advogada, sobretudo especializada, para te atender nessa demanda. Então, gente, É um direito que a mulher tem. É um direito da né? mulher. Exatamente. Entendeu? Da mulher, do homem também, mas aqui a gente, como foco, né, é falar pra você, mulher que E tá aí, aqui nos ouvindo. vamos falar a questão do aborto, só pra gente também não esquecer que há previsão legal para o aborto em pouquíssimos casos, Sim. que são... Karen. Em casos de violência sexual. Exato, estupro ou feto anencéfalo, Isso, que é aquele eu que ia falar né, não tá com o cérebro desenvolvido e Sim, tudo mais. que vai nascer morto, né? Não vai Exatamente. conseguir nascer. É, ou que ofereça risco também pra mãe. Ou que ofereça Exatamente. risco para a mãe na hora durante a gestação ou na hora do parto, enfim. São as únicas possibilidades que a gente tem Legais, né? legais que a mulher pode fazer. Então é isso, assim, a maternidade compulsória é realmente você não ter opção, a mulher não ter opção. E Porque é isso, a gente não tem fica nenhum no limbo, método é. 100% eficaz, né? Contraceptivo 100% eficaz. A mãe é julgada de qualquer forma. Se ela... Você vai botar pra adoção. Lembra aquele caso da Clara Castanho? Eu ia falar sobre o caso da Exatamente. Clara Castanho agora, porque assim, a fofoca não é nem tão quente a fofoca assim, né? Porque já deve ter um mês já da fofoca. Talvez já tenha até recurso no processo. Mas o hospital que vazou as informações da Clara Castanho foi condenado em só R$200 mil. Porque Só, pra né? mim é pouquíssimo. Sim. Porque a imagem dela não, foi diante totalmente... de toda a humilhação de que ela passou, todo né? Toda a constrangimento. Mas exposição. conta o que foi da Clara Castanho, exatamente. Bom, a Clara Castanho sofreu um abuso sexual e ela decidiu, e desse abuso, né, ela engravidou e aí ela resolveu entregar a criança à adoção. Ela não quis ir pela via do Não aborto, quis ir qual ela pela teria via. o direito, preferiu Exato. né, Mas eu passar acho que ela por toda- descobriu em um período já... em um período já avançado. Entendi. Acho, não tenho certeza porque, dessa informação. Gente, lembra É. daquele... Só puxando aqui, você vai continuar, mas a questão daquela criança de 10 anos que foi estuprada e a juíza lá de Santa Catarina falou e desestimulou Foi o horrível aborto. aquele caso. Gente, então assim, são várias barreiras institucionais, Sim. barreiras patriarcais para você fazer o seu Nós direito. tivemos até ministras É. Então, vazando dados do médico. Cheio de aham, gente lá na aham. frente foi assim, simplesmente caótico. Mas é isso, assim, o aborto ele é desestimulado até quando ele é legal. exatamente. Exato. E no Exatamente, caso tá lá de na- abuso sexual, né? As pessoas condenaram muito mais o fato dela Querer Ter interromper. entregue, gestação. não, ter entregue para adoção a Clara Castanha, Sim, no caso. sim, da menina, de uma 10 menina. anos. Sim. Banalizaram muito mais uma criança de 11 anos grávida porque foi estuprada Aham. do que o fato
do nosso Estado ter sido negligente com esse estupro, né? Porque Exato. Assim, e aí já da Clara Castanho, vazaram as informações no hospital, umas enfermeiras vazaram a informação, venderam a informação de que ela estava doando uma criança oriunda de um crime. E, gente, detalhe, essa entrega à adoção tá prevista na lei. Tá tudo bem. Inclusive, é estimulado. Óbvio, cara, é o óbvio. Sim. Assim. E aí ela tinha direito aí ao sigilo dessas informações. Ela não precisava desse constrangimento imenso. Fora que, assim, muito embora ela tenha entregue a adoção, gente, ela passou por um puerpério também, mesmo sem ter a criança ali. Sim. Então ela enfrentou o puerpério dela com um monte de fake news, de constrangimento, de entrevistas que ela precisou conceder. Enfim. E aí? E aí foi isso. Agora foi condenado no hospital. Vamos ver, né, se vai pagar. Foi É muito pouco por tudo que ela passou. É pouquíssimo, mas é um hospital que tem condições, né, Exatamente. para tanto. Mas assim, eu acho que vai ficar marcado aí na vida da Clara Castanho isso pra sempre. Sim. Né? Eu, por exemplo, não conhecia ela antes, né? Então, O que aconteceu com a Clara também é muito comum, né? Quando a mulher decide entregar a adoção, eu acho que tem todo um procedimento na vara da infância e juventude para poder quer passar entregar. por psicóloga, assistente social, tudo isso. Exato. E dentre eles, gente, quando vai entregar a criança à adoção, a mãe pode escolher. A mãe não, né? A gestante, ela pode escolher se ela quer ter contato com aquela criança ali ou não. E assim, não, eu já vi muito acontecer isso. Não entrega pra ver se ela de repente desiste. Sabe? Mais uma violência, Nossa, né? isso Enorme. é muita violência Sim. mesmo. É um meio de desestimular a mulher a fazer alguma coisa que ela pode fazer. Exato. Bom, a gente poderia ficar aqui horas falando Muito tempo. da maternidade compulsória. Cabe muita coisa, mas é isso, como a Marina falou, o Dia das Mães está chegando. Valorizem as mães de vocês. A gente começa a descobrir, né, o valor de ser mãe depois que a gente se torna mãe. Não, a gente total. começa a ver a nossa mãe de um jeito totalmente diferente. E é isso. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar nos comentários. Não esquece de seguir a gente aqui no YouTube, seguir no Spotify. Deixe seu like, siga a gente no Instagram, Deixa eu no dar TikTok. uma dica de conselho. Uma dica de presente Dia das Mães. Isso, Peguem as funções da mãe. isso. Deixa essa mãe descansar. Leva a criança no parquinho, pô. Faz o almoço do Dia das Mães, porque eu detesto o Dia Leva das ela Mães pra eu ter que almoçar. cozinhar. Leva ela Aí tu vê, dia das mães, as mães todas Exato. na cozinha. Meu Deus. É isso. Então, até a próxima. E é isso.